prazer em estar aqui com todos, né? Fico muito honrada com o convite da APA para falar brevemente sobre essa questão da compatibilidade, e apresentei o doutor Marcos Vinícius Reis, né, logo no início, que trabalha, é meu sócio, e tem ajudado demais, bastante com esses processos, né? Acho que tem alguns áudios que estão vazando. Senhores, eu vou pedir uma colaboração dos senhores. Enquanto a doutora Pantoja estiver fazendo a exposição, vocês desligarem os microfones, por favor. No final, ela vai abrir para as perguntas e vocês conversarem com os advogados, com os doutores aí, tá bom? Por favor, pessoal. Muito obrigada. Então, como eu ia falando, eu quero agradecer, a doutora Hamilton Mesquita Pinto, a doutora Antônio Miguel, enfim, todos os diretores, o doutor Luiz Xavier Borges, todos os diretores da APA que muito atenciosamente, muito gentilmente encaminharam a ideia, aos associados da APA e contrataram, de certa forma, intermediaram a contratação do escritório, e que foi muito bom, muito oportuno. Intermediaram por quê? Vou explicar ligeiramente. Porque a APA tem por objeto assistir aos aposentados e aos seus associados. Portanto, a APA achou conveniente, uma vez que havia essa discussão, nos tribunais do Rio Grande do Sul, a APA achou conveniente levar essa questão a um escritório, nos consultou, nós apresentamos uma proposta e de uma parte pequena da receita que nós recebemos dos senhores, dos associados da APA, inclusive da receita de êxito, 2% fica com a própria APA, porque é uma forma de remunerar a APA por esse trabalho de meio de campo que a APA faz, não é? Às vezes a gente tem dificuldade de localizar um dos associados, um dos clientes, e às vezes a APA nos ajuda, a maior parte das vezes a APA nos ajuda com isso. E também consolida toda a documentação dos senhores, Isso facilita quando se trata de processos dessa natureza, porque esperávamos até que houvesse um número maior de interessados. Não houve um número tão grande, até o primeiro grupo foi mais ou menos umas 30 pessoas, e agora o segundo grupo em torno disso também, mas não sei exatamente, mas é um processo interessante para os senhores. Por que razão? Os senhores, as entidades de previdência privada, das estatais, andaram, algumas delas, tendo certos azares nas negociações que encetavam. E isso é característico mesmo do mercado. Às vezes o diretor financeiro faz uma aplicação e tudo mais dentro das regras aprovadas pela agência regulatória, que é a Previc, e às vezes não dá certo aquele investimento. Isso pode acontecer, isso acontece nas melhores famílias, Mas, às vezes, uma sucessão de enganos, uma sucessão de decisões talvez não tão felizes, acarretam uma insolvabilidade do fundo, E isso veio a ocorrer com uma grande quantidade de fundos de previdência privada fechados das estatais. O BNDES compõe esse quadro das estatais, portanto, essa deficiência, esse déficit, no fundo de pensão, que é administrado pela FAPES, acarretou a necessidade de se fazer o chamado equacionamento. Então, esse equacionamento é algo que é um nome assim curioso, que equacionamento o que é? Os matemáticos, os engenheiros sabem muito bem. A gente que é advogado fica meio embatucado. O que será equacionamento? Mas o equacionamento significa que as reservas técnicas têm que estar proporcionais às reservas matemáticas, ou seja, o fundo de previdência tem que estar preparado para cobrir as necessidades que surjam. Então, isso é feito, os senhores sabem, vários dos senhores são mais especialistas do que nós e nessa matéria, e sabem que isso é feito com cálculos atuariais, com parecer de atuários e tudo mais. Isso é feito de uma forma complexa, e também sabem que as entidades fechadas de previdência privada devem seguir um roteiro de investimento que é ditado pela agência regulatória. Então,
tantos por cento de companhia aberta, tantos por cento de fundos e tudo mais, tantos por cento de investimento em imóveis e tal. Isso tem algum grau de variação ao longo do tempo, mas eles regulam em mínimos detalhes isso. Muito bem. Mas essa situação, vamos dizer assim, infeliz, infausta, né, ocorreu, sobreveio. E, então, em 2017, eu não estou falando nenhuma novidade para os senhores, mas é só para seguir um roteiro, mais ou menos, né? Então, em 2017, a FAPES optou, e o BNDES, por promover esse equacionamento, então passou a solicitar dos segurados, né, tá certo? Pela FAPES, então, uma contribuição extraordinária, muito bem, para cobrir esse déficit, né? Outras medidas poderiam ter sido tomadas, mas não vem ao caso, porque a gente lida com a realidade dos fatos. Na ocasião, alguns até ponderaram, porque no processo os antigos administradores... Porque, no fundo, o corpo funcional do BNDES é muito unido, e da própria FAPES, né, e da FINAME e tudo mais, são todos muito unidos, são todos colegas de concurso, porque é toda uma seriedade muito grande no ingresso e tal, de sorte que, muitas vezes, o camarada foi seu colega, foi seu amigo e tudo mais, e porque ele tomou uma decisão infausta, vai se fazer um processo, e o processo, diz o ditado, que processo é como, né, não se tem sempre certeza do resultado, né? Então, muitas vezes, porque houve isso, houve aquilo, houve uma solicitação de Brasília, porque nós sabemos que a União Federal também interfere um pouco na gestão das estatais, né? Mas não é, as coisas, né, na vida, ao longo da vida, a gente aprende que nem tudo é 2 mais 2 são 4. Às vezes tem 2 mais 2 que são 5, tem 2 mais 2 que são 3, por mais que isso pareça uma heresia para os engenheiros e para os matemáticos e economistas, mas muitas vezes não se consegue detectar com muita clareza onde houve a falha, né? Onde foi a falha, de quem foi a falha. O fato é que acarretou-se uma insolvabilidade no fundo, uma insuficiência de recursos técnicos para fazer face às reservas matemáticas. Então, enfim, o que acontece? Aí foi tomada a decisão em 2017, que haveria, então, esse equacionamento que se solicitaria dos membros, dos associados, então, dos vinculados à FAPES, né? E também dos empregados do BNDES, uma contribuição extraordinária. Essa contribuição foi calculada e foi definida num percentual majoritário para os já assistidos e num percentual minoritário para os ainda trabalhando, ainda a serem assistidos. Isso também gerou uma certa discussão e tal. Isso é um outro problema, né, que no momento não está sendo objeto da nossa conversa, certo? Mas isso gerou um certo desequilíbrio. Por quê? O que está acontecendo atualmente? Primeiro, isso são dados estatísticos, a vida do brasileiro tem se prolongado mais. O brasileiro, a expectativa de vida do brasileiro não é a mesma de 20, 30 anos atrás. Embora a gente saiba que há muita violência nos grandes centros urbanos e tudo mais, os jovens morrem muito cedo, mas, de qualquer forma, a vida útil do brasileiro está mais prolongada. Tanto assim que andaram mudando, modificando as regras de aposentadoria do INSS e tudo mais. Muito bem. Não só isso, como também o Brasil vem enfrentando algumas dificuldades econômicas para promover o desenvolvimento econômico que todos nós gostaríamos de ver, né? Todos nós queremos o nosso país altamente desenvolvido, queremos que não haja miséria, mas, lamentavelmente, há ainda. Então, o que ocorre? Muitas vezes, vários de nós, já estando aposentados, a gente acaba contribuindo para a sobrevivência, às vezes de um filho, às vezes de um sobrinho, às vezes de um neto, né? Então, essa ideia de que o já aposentado tem uma facilidade econômica extraordinária não é necessariamente verdadeira.
porque os jovens não estão conseguindo trabalho, né? Então, os jovens muitas vezes se baseiam nas aposentadorias dos pais, dos avós, dos tios, né? Enfim. Então, esse desequilíbrio entre a contribuição feita da ativa e a contribuição extraordinária feita pelos já inativos também deixa algo, talvez, a desejar. Mas, no momento, o que interessa para a gente falar é sobre os efeitos patrimoniais dessa contribuição extraordinária. Nós sabemos que a contribuição ordinária ela pode ser deduzida na declaração anual de ajuste, pode ser deduzida à razão, à alíquota de até 12% da receita tributável. Então, até 12% da receita tributável, eu posso aproveitar essa contribuição que eu fiz para a Previdência Privada. Ocorre que a contribuição extraordinária, logo que saiu a regulamentação a regulamentação interna da deliberação da FAPES de fazer essa exação de uma contribuição extraordinária, houve quem indagasse a Receita Federal, fizesse uma consulta e dissesse, olha, o que a gente faz? Essa contribuição extraordinária pode ser deduzida do imposto de renda? No meu entendimento, sim. No entendimento do Marcos, sim. Mas a Receita Federal respondeu que não poderia ser deduzida. Então, aí a gente tem duas vertentes. Qual foi o entendimento da Receita Federal? Bom, se o camarada está contribuindo extraordinariamente para cobrir um rombo, em última análise, ele está contribuindo para manter um benefício dele. Se é para manter um benefício dele, então é uma contribuição voluntária e, então, isso não pode ser deduzido. Em suma, em síntese, foi mais ou menos isso. Bom, acontece que uma estatal lá no Sul, no Rio Grande do Sul, os funcionários, não sei se foi a Eletrosul, uma dessas estatais, os funcionários também tiveram que fazer essa equalização, esse equacionamento do plano, e eles ingressaram na Justiça. Os senhores devem saber, porque aparece muitas vezes em jornal e tudo, mesmo quem não é advogado, às vezes lê sobre isso, há muitas críticas ao Tribunal do Rio Grande do Sul, porque o TRF4, que é o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que é essa do Rio Grande do Sul, porque dizem, é um tribunal da cidadania, mas é um tribunal meio inovador e tal. Existe um pouco essa crítica, porque eles aproveitaram esses preceitos genéricos do novo Código Civil, da boa-fé e tal, e eles muitas vezes decidem com base nesses preceitos genéricos, ao invés de decidir exatamente na letra da lei. Então, houve esse comentário. Mas, de qualquer forma, Marcos, quer falar? Não, boa tarde, você está corretíssima. E queria acrescentar um fato que, por conta do ajuntamento de sanções, já foi unificado o tema através da Turma Nacional de Unificação, o tema 171, que diz que as contribuições assistidas para fins de saneamento da entidade fechada de previdência privada, elas podem ser deduzidas dentro do limite legal que foi a Lei 9.537. O paralama do carro ali tem 2 amassadinhos que não existiam. E foi? Não, alguém falou alguma coisa. Mas, enfim, falando que já foi unificado, inclusive, esse tema por conta dessas ações, né, que precederam as atuais, mas e aí a gente hoje em dia se baseia, inclusive, nesse entendimento jurisprudencial. A TNU é uma turma nacional de unificação de todos os tribunais de justiça, de juizados especiais federais, que é o caso das ações que a gente tem ajuizado até então. Só, mas assim, voltando um pinguinho só, tá, Marcos? É o seguinte, então, no tribunal lá no Sul começou a conceder ampla dedutibilidade, aí o Tribunal do Sul começou a conceder essa ampla dedutibilidade, e aí, obviamente, a União Federal, porque é interesse da Receita Federal, recorreu, e no STJ, então, ficou decidido, que é o Superior Tribunal de Justiça,
ficou decidido que não, que, muito embora se destine a cobrir um prejuízo, porque, por exemplo, se a gente pegou fogo na casa, é um prejuízo. Qualquer empresa que tenha um prejuízo, ela imputa o prejuízo contra o lucro, contra as reservas dela, de sorte que ela absorve esse prejuízo, tá certo? Tem como absorver, e ela pode declarar no imposto, tivemos um prejuízo excepcional, tivemos esse prejuízo e tal. O que acontece? Eu estou usando uns termos assim mais corriqueiros para tornar mais palatável um pouco essa conversa. Então, o que acontece? Quando o Superior Tribunal de Justiça, os advogados do Sul alegaram, não, mas é um prejuízo, é para cobrir prejuízo. Né? O que aconteceu? Lá, a Receita Federal, a União Federal, recorreu, e no STJ, eles conseguiram, então, uma posição intermediária. Qual foi essa posição intermediária? O STJ decidiu, nesse caso da empresa do Sul, decidiu que as contribuições extraordinárias poderiam, sim, ser deduzidas, só que até em somatório com as ordinárias e até o limite de 12% da receita tributária. Não é o ideal. Claro que não é o ideal. O ideal é que a gente pudesse deduzir integralmente a contribuição extraordinária, porque os senhores estão pagando uma contribuição extraordinária enorme. Mas nós não podemos fazer nada contra uma decisão do STJ, que, por sua vez, já se transformou numa decisão simulada. Né? Uma decisão, como o doutor Marcos estava explicando, uma decisão simulada de sorte que ninguém vai desobedecer. Muito bem. Então, o que ocorre é que, atualmente, o que se pode fazer é deduzir a contribuição extraordinária junto com a ordinária. Ô Jorge, eu peço que você bote no mudo, por favor. Está interferindo aqui na live, tá? Hein, Jorge? Bota no mudo, mantém no mudo, por favor, senão vai interferir aqui, a gente está cortando muito. Então, o que acontece? A gente consegue isso ingressando em juízo e pedindo isso em juízo. Bom, agora sobre o processo, né? O processo em si. A gente imaginou, no primeiro momento, fazer... Alguns dos senhores tiveram alguns processos tributários no passado e os colegas fizeram grupos de 5 pessoas, né? Nós imaginávamos fazer em grupo de 3 pessoas, mas os juízes não aceitaram. Simplesmente não aceitaram. Então, não há nenhuma vedação a isso. Nós sabemos que não há vedação a isso, mas, por outro lado, como os senhores já são aposentados, né? Enfim... Nada impede que seja feito um processo individual para cada um. Muito bem. Então, nós fizemos. Em alguns desses processos, e todos até agora, nós temos tido, graças a Deus, temos tido sucesso. Todos, sem exceção. Agora, em alguns deles, nós tivemos insucesso, mas estamos revertendo esse insucesso. Por quê? O que ocorre? Só um comentário assim. O que ocorre com os juízes federais? São pessoas preparadíssimas. Um concurso para juiz federal é um concurso dificílimo. Mas a maior parte dos juízes federais, como eles julgam muito causas contra a União, né, causas em que há o interesse da União, eles, às vezes, sem perceber, certamente não é proposital, certamente é uma atitude inconsciente, é um sentimento, eles se tornam um pouco fiscalistas. Fiscalistas em que sentido? Porque o Brasil, lamentavelmente, no nosso país tem muita fraude fiscal. Né? Então, eles se tornam um pouco propensos a sempre defender o erário, né? além da medida, às vezes. Então, nós já tivemos casos em que simplesmente não aceitaram a petição. Como não aceitaram? Que outros juízes aceitaram a petição bastante semelhante. Então, a gente vai, isso aconteceu até com o caso da senhora Cristina, eu acho que eu posso falar, porque os senhores sabem, né? Da senhora Cristina Cabral, aconteceu com o caso da senhora Sueli Caneiro. Então, é tão simples quanto isso, é surpreendente isso, né? É surpreendente para nós, advogados, nunca havíamos ouvido falar nisso do juiz, o mesmo assunto, um juiz dá uma decisão totalmente dispar da outra.
né? Mas a gente sabe que isso, em tese, pode acontecer, então a gente vai e recorre. E as câmaras, quer dizer, o grau recursal do juizado, né? O grupo de câmaras e tudo mais, não me lembro como é que chama. Turmas. É o grupo de turmas. São as turmas recursais, exatamente. Então, no grau recursal, eles acabam retificando, mas muitas vezes influenciado pela intensidade da definição dada pelo juiz de primeiro piso, de grau, o juiz de piso, o juiz de primeiro grau, às vezes eles não mudam. Muito bem. Aí a gente vai, desiste desse processo, daqui a pouco começa outro. Corretamente, lealmente, a gente informa. Isso já foi solicitado, fizemos isso na casa da senhora Sueli Caneiro, por exemplo, né? Isso já foi pedido em outro processo, foi denegado. Estamos agora novamente pedindo, porque estamos pedindo isso exatamente, que está autorizado pela Justiça Federal, pelo STJ, pelas turmas reunidas, enfim. E aí eles acabam concedendo. Então, infelizmente, no nosso país existe um pouco essa propensão, assim, meio fiscalista, né, de achar que tem gente querendo botar a mão no cofre. Lamentavelmente, até pode ser que tenha, mas não somos nós, não somos os senhores que estão querendo botar a mão no cofre. Ao contrário, ajudaram porque trabalharam no Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, portanto, ajudaram muito o desenvolvimento do país, né? Muito bem. Então, atualmente, o processo está nesse pé. Todos que fizeram conosco, os que já estão concluídos, sem exceção, conseguimos a definição. Que definição é essa? De que o aposentado possa fazer o somatório da contribuição extraordinária com a contribuição ordinária e usar esse somatório até o limite de 12% da receita tributável. Parece que não é tanto, né? Claro que teria sido muito melhor se a gente tivesse conseguido deduzir integralmente a contribuição extraordinária, mas isso o STJ já disse que não pode. Muito bem. Mas é muito, por quê? Porque a perspectiva dos senhores é ter que enfrentar, em princípio, esse plano chamado equacionamento foi feito por um prazo de 25 anos, né? Então, os senhores vão ter que suportar essa contribuição, espero que todos estejamos vivos, né? Durante 25 anos, a começar de 2017, né? Então, é um prazo muito grande. Muito bem. Às vezes, as pessoas têm, por exemplo, ao longo da vida, tiveram disciplina, economizaram, não tiveram também maiores problemas de saúde e tudo mais, tiveram condições, amealharam o patrimônio e compraram 1 ou 2 apartamentos para locação, né? Que não foi um bom investimento, por exemplo, na época da pandemia, mas, no geral, é bem de raiz, então é, em geral, um bom investimento. Muito bem. Aí, o indivíduo não apenas recebe a aposentadoria dele, como ele recebe também a renda desses valores, desses imóveis, ou uma renda de aplicação em ações e tudo mais. Então, o somatório da renda tributável dele, às vezes, comporta essa dedução de 12%. E muitas vezes, por exemplo, se é uma pessoa que por algum acaso, recebe uma remuneração mais inferior à média, essa pessoa está se sacrificando, pagando a contribuição. Todos estão se sacrificando, pagando a contribuição extraordinária. Mas o que ocorre? Essa pessoa pode usar esse desconto, tá certo? Dessa contribuição extraordinária, porque às vezes a contribuição ordinária não é suficiente para chegar aos 12% da receita tributária. Às vezes a contribuição ordinária é 8% da receita tributária, né? Tributável. Então, às vezes, ele consegue. Então, isso é interessante, porque isso é um direito que aquele indivíduo passa a ter daqui para frente, enquanto houver essa contribuição extraordinária. E nós fazemos votos de que não haja por muito tempo, de que eles consigam solucionar isso em menos tempo. Mas, de qualquer forma, se não se conseguir solucionar, 25 anos é um horizonte bastante extenso no tempo, né? É bom que se possa aproveitar esse desconto. Muito bem. Normalmente, a gente pede que a APA reúna os documentos, né? E pede que
A APA tem isso organizado em pastas e nos manda tudo organizado. E muitas vezes a gente tem que pedir aos senhores para dizer que renunciam ao valor que excedeu o Juizado Especial Federal. O valor de competência do Juizado Especial Federal são 60 salários mínimos nacionais. Muito bem. Aí a pessoa diz assim, mas sei lá se eu quero fazer esse processo, né? Meio droga, né? Quer dizer que se eu receber, vou receber o quê? No máximo 58, 59 mil reais. O problema, não acho que seja propriamente esse, porque não se está fazendo um processo para a pessoa poder ter lucro. É um processo para a pessoa deixar de perder dinheiro, tá certo? É isso. Não, e essa vantagem a pessoa terá, só para terminar, Marquinhos, essa vantagem a pessoa terá para frente e também para trás, porque o que ela vai recuperar são as 5 últimas declarações, onde ela não pôde usar isso, nas 5 últimas declarações, e ela poderá receber. Então, as pessoas recebem os alvarás no máximo de 60 mil reais, tudo bem, mas recebe esses alvarás. Sim, Marcos? É exatamente isso. Essa ação, então, são dois pedidos que interessam aos senhores nessa ação. Um, para pedir aquilo que foi pago de 2017 para cá, que gera um mandado de pagamento, um alvará de pagamento, né, que é o que vocês já recolheram em exercícios passados e que vai ser reembolsado, né, pela União Federal nessa ação. Então, se os senhores ganharem a ação, né, como a gente tem vencido até então, que bom, né? Então, esses nossos clientes têm conseguido, ao final dessa ação, ir no banco e sacar lá aquilo que eles... agora são 4 exercícios para trás, 2017 até hoje, né? E, além disso, essa ação também tem um outro pedido que é casado a esse, que é para que nos próximos exercícios vocês possam não pagar, quer dizer, deduzir até limite de 12%, mas deduzir isso das próximas declarações de imposto de renda. Então, vocês, o final dessa ação, como é que é o final da história? Vocês ganham, se tudo der certo, um mandado de pagamento, que vai lá no banco e vão levantar esse valor, e, além disso, ganham o direito de não precisar de poder deduzir dos próximos exercícios essa contribuição extraordinária limitada a 12%. Obrigada, Marco. Alguém quer perguntar alguma coisa? A senhora Regina Aquino quer falar? Quer falar? Não, eu vou dirigir agora. Eu não posso, estou saindo de casa. Eu quero falar. Tá, senhora Sueli. Eu fui a única pessoa que não recebeu esse benefício que o juiz negou. Então, a Pantoja entrou com recurso e eu não tive mais notícia. Senhora Sueli, está em andamento o seu assunto. Desculpe, porque como é bastante gente, a gente fica um pouquinho assim, atarantada para dar a notícia. Aí foi falha nossa, nós vamos lhe mandar. Marcos pode explicar. Está em andamento. Nós fizemos o seguinte. A gente faz um pedido para que se possa deduzir até 12% com base na lei, né? O juiz, a despeito da clareza do nosso pedido, no caso da senhora Sueli, que eu estou partilhando já que ela mesma trouxe a pergunta, o juiz, no caso dela, tanto de primeira, de todas as instâncias, ele entendeu que, embora nosso pedido seja claro que era para deduzir abaixo de 12%, ele entendeu que a gente estava pedindo para que fosse deduzido além dos 12%. Tá? E aí existe, de fato, jurisprudência que proíbe isso. Apesar de ter pedido A e o juiz ter respondido B, né, como ele respondeu B, a gente ainda tem direito a pedir A. Então, a gente fez um processo novo pedindo A. Entendeu? Então, no primeiro processo, a gente pediu uma coisa, ele respondeu uma outra coisa que não foi o que a gente pediu. A gente recorreu lá, etc. Ele, mesmo assim, foi intransigente. E, às vezes, o juiz não compreende isso. Tanto assim, salvo engano, senhora Sueli, eu acho até que, em primeira instância, a senhora já ganhou, tá? Desse novo processo, que é o pedido A, que é o correto, que é pedindo a dedução dos 12%. Tá? Então, mas ainda não transitou em julgado. O que é transitar em julgado? O processo terminar até o último recurso.
Então, o seu segundo processo, que é o que interessa, ainda não terminou, embora você já tenha... eu falo aqui com 99% de certeza, posso até te confirmar daqui a pouco, você já venceu, tá? Esse segundo processo. O primeiro, realmente, você não ganhou. Mas não ganhou por quê? Porque o juiz não compreendeu o nosso pedido. A gente fez todos os recursos possíveis e só faz coisa julgada, e aí eu trazer um termo técnico aqui, né? Só traz coisa julgada aquilo que o juiz julgar, não que a gente pedir. Então, se a gente pede A e o juiz julga B, o A ainda pode ser pedido porque ele não foi discutido, né? Ele não foi deliberado pela justiça. Então, nesse caso, fique muito tranquilo. E no caso da senhora Cristina, doutora Tereza, existem 8 juizados especiais federais atualmente aqui no TRF da 2ª região, que é para onde vão as ações. Quando a gente distribui a ação, há um sorteio automatizado, né, e vai para algum dos juízes. Especificamente, a juíza do segundo juizado especial federal, ela tem um entendimento diferente dos outros pares dela. A gente usa a mesma petição. A petição a gente elaborou após vários tentativa e erro, melhoras. A gente já tem uma segunda versão muito mais elaborada do que o primeiro grupo, que já ganhou, mas, enfim, a segunda versão é ainda mais concisa, né? Só que o que acontece? Quando cai na mão do juiz, cada juiz faz a sua interpretação da lei e aplica ela de uma forma. Especificamente, o segundo juizado especial federal, ela entende que não é possível fazer uma coisa que a gente pede, que é a chamada execução invertida. Execução invertida... Tem que explicar. Marcos. Execução invertida... você vai explicar o que eu explico, é o seguinte, em regra, a gente deve apresentar os nossos cálculos a sentença tem que ser líquida, inclusive em juizado especial. Então, se eu deduzir R$ 9.433,40, eu tenho que colocar esse valor quebradinho, R$ 9.433,40. O que acontece é que, como a União Federal tem uma porção de processos no Brasil, que é muito mais oneroso para o contribuinte apresentar os cálculos, né, o que é adotado a partir de um entendimento do Supremo Tribunal Federal, numa DPF chamada a DPF 219, é permitir a execução invertida. Então, ao invés do contribuinte apresentar os cálculos, olha, eu tenho direito. Oi? Na verdade, a União Federal apresenta os cálculos depois que ela perde, e a gente tem direito a contraminutar esses cálculos, né? E isso ajuda bastante, porque ela tem os subsídios, o imposto de renda, ela tem a contadoria ao lado dela, e a gente onera menos os nossos clientes. Tem alguns casos, infelizmente, que a gente distribui a ação e a juiz não aceita e a gente tem que fazer, então, os cálculos. No caso da senhora Cristina, foi isso. E em adição a isso, também foi pedido, no caso dela, que se comprovasse uma resistência administrativa da Receita Federal, o que a gente tem, e aí é aquele documento, a própria FAPES também fez o documento, dizendo que foi feita uma consulta, né, uma consulta à Receita Federal, e que a Receita Federal disse que não é deduzível, né? Então, com esse documento, a gente entende que é uma pretensão resistida. Eu acho que o senhor Luiz Carlos Schwartz está com a mão levantada. Você quer fazer uma pergunta? Boa tarde a todos. Eu queria perguntar, talvez seja mais dirigido até aos colegas, a nossa contribuição ordinária, em média, ela representa que percentual sobre a renda tributável? Em média, isso já eu nunca prestei atenção nisso, no meu caso especificamente. Então, em média, quanto é que isso representa? Depende de cada caso, né? Não, assim, mas em média, né? Provavelmente alguém já fez isso, não sei. Se ninguém tiver feito. Luiz Por que eu estou fazendo essa pergunta? Eu estou fazendo essa pergunta até para avaliar se, por exemplo, no meu caso, sei lá, se vale a pena, já que ele está limitado a 12%, entendeu? Para eu saber exatamente quanto é que isso representa, para ver exatamente se toda essa contribuição extraordinária cabe dentro desses 12%.
Entendeu? Tereza, eu posso tentar responder para o Por favor, Luiz, por favor, Xavier. Olha, para te dar exemplos concretos, Luiz Carlos, as pessoas que receberam de volta e não tinham outra renda, considerando os exercícios passados, não o último, mas os outros, receberam em torno de 17 a 20 mil reais. Quem tinha uma receita por fora de algum outro emprego ou algum outro negócio, recebeu de 30 a 55 mil reais. Então, esse dinheiro que é, digamos, trazido de volta para você, representa alguma coisa entre 20 e 55 mil reais, que é basicamente o que você está querendo saber para ter uma ordem de grandeza. Acho que assim atende. Sim. Sim, essa Tereza, Luiz, deixa eu fazer uma pergunta, porque eu vou abaixar depois minha mão, mas porque pela experiência com o pessoal da APA, são 5 perguntas que são feitas sempre para os advogados. 2 delas vocês já responderam. O nosso direito existe? Sim, e nós já temos isso transitado em julgado e simulado. Segundo, ele é defensável? Sim, porque você já nos mostrou que praticamente todas as pessoas que entraram com a ação conseguiram sucesso, se não na primeira, na segunda instância. Mas tem 3 perguntas mais, que são perguntas de leigo, mas que são importantes responder. Uma é como? Onde eu entro, com quem eu falo, que documentos eu apresento? A segunda pergunta é quanto tempo leva? E a terceira pergunta é quanto custa? Vocês me desculpem estar interrompendo a Tereza, mas ela é uma amiga de longa data, foi minha coordenadora no IAB, foi coordenadora de livros de que eu participei. Então, Tereza, basicamente eu acho que o pessoal quer saber como age, quanto tempo leva e quanto custa para esse direito ser atendido. Obrigada, Borges. Então, doutora Tereza, posso só fazer uma parte muito rápido? Esclarecer 2 coisas. Até o que o Luiz Borges falou, que praticamente todos foram vencedores, na verdade, todos foram vencedores, inclusive o caso da Sueli, eu acabei de confirmar aqui, foi procedente esse segundo processo, então está tudo encaminhando dentro dos conformes. Tá? O próximo passo, inclusive, apresentar o cálculo. É importante só falar de um requisito que talvez nem todos tenham, que é o pressuposto de ter sido deduzido e, por sua vez, ter sido feita a declaração na versão completa e não na simplificada. Sim. Tá? E o quanto tempo leva, a Tereza vai falar com quem fala e qual documento precisa, quais documentos precisa, e quanto custa, ela vai falar isso. Mas quanto tempo leva, a gente tem um caso que, para mim, é fora da curva, mas eu só vou apresentar que é o caso da Maria de Los Angeles, se não me engano, que a gente ajuizou a ação dia 1º de julho. Em julho já tinha sentença, e esse caso acabou em menos de 6 meses. Temos também os casos como o da senhora Sueli, que teve um trâmite maior por conta de um problema processual, ele acaba demorando mais de 1 ano, 2 anos e tal. Isso acontece. Mas se eu fosse dar uma expectativa de média, eu acredito que dentro de 1 ano se encerra, desde o ajuizamento até o recebimento. Justo. E o que eu queria só esclarecer, foi boas as perguntas. Eu acho que, de todo jeito, Marcos, a gente pode mandar, até hoje mesmo você manda para a senhora Sueli a fotografia do momento em que está o processo dela, porque isso ela está se queixando e ela tem razão. E a gente pede desculpas, dona Sueli, porque realmente é muita coisa, é muito detalhezinho e às vezes a gente deixa de mandar. A gente costuma mandar sempre tudo para a APA, porque lá existe a doutora Marta Rocha, que é extremamente atenciosa, o doutor Hamilton também, são muito gentis, muito atenciosos, tem a Simone, e eles costumam passar para os senhores, mas às vezes, na correria, na pressa de resolver o problema, a gente esquece desse detalhe. Então, nós nos penitenciamos, dona Sueli, vamos mandar, o doutor Marcos vai mandar para a senhora o quanto antes essa fotografia, em que momento que está o seu processo, tá? Bom, o que acontece, só vou voltando um pouquinho, tá, Luiz?
Xavier, é o seguinte, o Borges, é o seguinte, o que o Marcos estava explicando quando ele falou DPF, né, 219. Aí, para quem não é advogado, às vezes é o mistério da meia-noite, né, Marcos? Porque o que é isso? Foi uma decisão que o Supremo Tribunal Federal tomou, tá certo? Num processo chamado arguição de descumprimento de preceito fundamental. É um tipo de processo próprio do Supremo Tribunal Federal. E aí eles decidiram que sempre que um cidadão pleitear algo no juizado especial, esse pleito tem que estar completo, mas não é o cidadão que tem que apresentar as contas, é a contadoria judicial que faz as contas. Por quê? Claro, se o processo é contra a Receita Federal, a Receita Federal tem toda a condição de fazer as contas. Mas é isso que essa juíza, por exemplo, no caso da senhora Cristina Cabral, não aceita. Ela não aceita, ponto, parágrafo, ela não aceita. Então, a senhora Cristina Cabral teve que pagar um contador que faz a contabilidade do nosso escritório. A gente perguntou qual seria um preço que ele fizesse, um preço razoável para fazer esse cálculo e tudo mais. Ele fez R$400, em 2020 era 400, agora 2000, não sei, está em 450, não sei exatamente, mas a gente informa e o pessoal da APA sabe, porque a gente mantém tudo informado com a APA. Então, é insolúvel, porque a juíza não aceita isso. Muito bem. Isso no caso da Cristina Cabral. E no caso da senhora Sueli Carneiro, a juíza, eu acho que eu até ponderei, de repente não gostou da cara da gente, não gostou do nome da gente, então vamos fazer diferente. Mas já reassumimos o processo da senhora Sueli e já está tramitando, e o doutor Marcos me manda a notícia, tá, dona Sueli? Tá certo? Muito bem. E agora, sobre qual é a pergunta também que o senhor Luiz Carlos Schwartz fez, é a questão seguinte, mas como é que a gente sabe se a gente vai ter... Se o senhor pegar a sua declaração, por exemplo, referente a 2020 ou 2019, se o senhor pegar a sua receita tributável e o senhor pegar qual foi o somatório da sua contribuição ordinária, o senhor vê qual é o percentual da sua receita tributável. Se esse somatório da contribuição ordinária, que é informada pela FAPES, né, no final do ano, naquela dia fica a FAPES dá. Se esse percentual for menos de 12% da sua receita tributável, é sinal que o senhor tem margem para imputar ali dentro também a contribuição extraordinária, né? Tá certo? Então, é mais ou menos simples, quer dizer, como diz o Luiz Xavier Borges, tem gente que está recebendo 55 mil, né? E tem gente que está recebendo, mas aí depende da realidade, a cada ano, a realidade patrimonial, que é dinâmica, né, daquela pessoa, tá certo? Bom, agora o Borges quis, talvez, ser objetivo, e a gente deve ser objetivo sim, é verdade, a gente deve dizer como é que são as condições. A gente fez uma espécie de um contrato padronizado, tá certo? E mandamos para a APA, e se os senhores quiserem, os senhores procurem a APA, e lá os senhores assinam uma via, uma xerox desse contrato. E a APA reúne, junto com o documento de identidade, as declarações de imposto de renda dos últimos 5 anos. É desagradável, eu sei que é desagradável, mas, infelizmente, o processo tem a ver com o imposto de renda. Então, antes a gente até pedia só o recibo, o resumo da declaração, mas agora, como mudou a sistemática, por causa da tal DPF 219, agora quem faz o cálculo é o contador judicial, que obviamente não faz nada, ele pergunta para a Receita Federal, né? Mas então agora eles estão exigindo a declaração integral. Então, claro, a gente sempre pede sigilo, né? Sempre pede sigilo, porque não é um país relativamente violento, não é interessante que terceiros cheguem lá, deixa eu ver quanto que aquele cara tem, não tem, não é bom, muito bem. A gente sempre pede sigilo, mas não há como, com a vigência dessa nova orientação jurisprudencial, não há como a gente ter um resultado favorável se a pessoa não quiser apresentar as 5 últimas declarações, né? E isso serve para que o contador do juízo possa fazer a conta do que é devido, né? Enfim, então é isso.
essencialmente, dependendo do valor da remuneração que o assistido receba, tem um prolabore inicial, né? Então, e o percentual de êxito é 30%, que é o percentual de êxito máximo que se pode cobrar, e a gente jamais cobraria mais do que isso. Então, se a pessoa recebe 20 mil, é 30% de 20 mil. Se a pessoa recebe 30 mil, 30% de 30 mil. Quer dizer, é sobre o que a pessoa receber. Mas é um investimento que os senhores vão fazer para o futuro. Porque uma vez outorgado, uma vez transitado em julgado essa decisão, os senhores vão poder fazer pelo tempo que viverem durante os 25 anos da duração do equacionamento. Então, é uma boa coisa para os senhores, tá certo? Então, depende da faixa de ganho. Eu acho até que, assim, falando de cabeça, o teto que foi cobrado no segundo grupo, o teto era R$3 mil de prolabore, para quem ganha mais de 20 mil por mês. Não é? Uma coisa dessas. Então, eu acho que é 3 mil. E a pessoa, então, paga esses 3 mil. Se a pessoa, mas eu estou cheio de despesa, não queria pagar tudo de uma vez. Paga em 2, 3 vezes, não faz diferença. Mas manda os documentos, assina a procuração, assina o contrato, informa os dados, manda as 5 últimas declarações e manda os DIRFs. Por quê? Porque nós somos obrigados a fazer o cálculo, já que a FAPES não faz o cálculo das contribuições extraordinárias. Numa conversa a respeito dessa problemática, um conselheiro da APA perguntou, mas será que não seria conveniente suscitar o problema na FAPES? Nós conversamos com o doutor Hamilton e com o doutor Antônio Miguel, doutora Marta Rocha também. Nós tínhamos a ideia de fazer uma correspondência nossa como advogados para a FAPES, explicitando quem já ganhou o processo, porque esses que já ganharam o processo, não faz o menor sentido que a FAPES continue não dando a declaração, né? A FAPES, é verdade, não foi parte do processo, ela não é parte do processo, mas ela pode tomar ciência de que existe uma coisa julgada entre aquele assistido e a Receita Federal e a União Federal. Então, a FAPES pode colaborar e somar as contribuições extraordinárias. E na declaração que apresenta no fim do ano, ela pode dizer, olha, foi tanto de contribuição extraordinária. Não custa, porque poupa o trabalho do assistido ter que somar mês a mês, ter que fazer a soma, né? Então, acho que a FAPES pode fazer isso. Mesmo não sendo parte no processo, ela pode se dispor a contribuir, a colaborar, porque a FAPES é um fundo de pensão. Ela não é inimiga dos assistidos, ao contrário, né? Ela assiste, então pode fazer esse somatório. Então, isso nós conversamos, a gente pretende fazer uma exposiçãozinha numa carta para a FAPES, para ver se eles tomam a iniciativa de apresentar para os que já ganharam, tem decisão transitada em julgado, que é irreversível, né? Para esses, então, a FAPES faria um recibo adicional no final do exercício, dizendo: o senhor contribuiu tantos para a contribuição extraordinária. Porque aí ele pode deduzir até, somando com a ordinária, até o limite de 12%. Né? Enfim, então é isso. A doutora Marta Rocha, da APA, acabou de passar uma mensagem no chat, né? Explicando que quem se interessar pode procurá-la, pode procurar a dona Simone, que elas têm a relação dos documentos, e é uma questão. Eu acho que o valor abaixo de 3 mil é para quem ganha entre 15 e 20 mil. Desculpa eu não ter isso de cabeça, mas está no documento que a doutora Marta tem, que manda para os senhores por e-mail, né? Tá certo? Tá certo? Então, eu acho que é isso. Quer dizer, eu acho que é só vantajoso, não se tem nada a perder, tá certo? Porque nós quisemos fazer uma forma de remuneração justa, ficamos honrados com o convite da APA e tudo, quisemos fazer uma forma de remuneração justa, né? Muitas vezes vai se procurar, às vezes, um colega, não, mas você vai ter esse direito não só nos últimos 5 anos, né? Você vai ter esse direito ainda por 20 anos. Então, eu vou querer um percentual do seu sucesso lá na frente. Não, nós não fizemos isso. Nós fizemos
porque nos pareceu justo. É o êxito do valor que foi recuperado. Agora, o êxito que os senhores têm é muito maior que isso, muito superior a isso, né? Ele se prolonga no tempo. Tá? O senhor Schwartz quer falar? Sim, eu gostaria de fazer outra pergunta. Estão me ouvindo? Claro. Sim. Considerando que já há uma jurisprudência, né, com relação a isso, tem vários casos já transitados em julgado, não seria o caso, não sei, eu não entendo nada disso, dessa parte legal, não seria o caso de, para as contribuições futuras, a própria FAPES já entrar, não sei se é entrar na Justiça ou entrar administrativamente na Receita Federal, no intuito de não mais ter que descontar essa contribuição, o imposto de renda sobre essa contribuição extraordinária. Ou seja, isso resolveria o problema de todos os assistidos para frente. Aí aqueles que quiserem rever o que pagou para trás, obviamente teria que entrar com uma ação. Mas daqui para frente, ou até a partir de um determinado momento para frente, não haveria mais esse desconto. E não, sem precisar de cada um individualmente entrar na justiça para isso. Foi claro? Vou só explicar para o senhor Luiz Carlos Schwartz. A gente tem uma coisa chamada legitimidade para ingressar num processo, tá certo? A FAPES não tem legitimidade para fazer isso, né? A FAPES, ela é uma entidade de previdência privada, ela não é uma parte legítima para pedir uma vantagem que vai beneficiar os seus assistidos. Ela tem direito, ela tem a obrigação de assistir, de entregar o que foi pactuado, é um contrato de previdência privada e tal, mas ela não tem legitimidade para falar em nome de todo mundo assim, né? A própria APA também não teria, nós analisamos essa questão, a própria APA que se dedica a ver o interesse dos associados também faleceria a legitimidade processual, tá certo? Para a APA fazer isso em nome dos associados. E a outra questão é que essa questão de associações, ainda que a associação tenha expressos poderes para isso, os juízes atualmente pedem a anuência individual de cada um. Então, como eles não aceitaram o processo plurimo, quer dizer, ou seja, não aceitaram o processo de 3 pessoas, de 3 interessados, não, infelizmente, seria o melhor dos mundos, né? Mas infelizmente não é possível. Acho que a gente pode conseguir da FAPES, sim, porque eles acreditam que se a gente explanar que seu fulano, beltrano, cicrano já tiveram um trânsito julgado, portanto eles têm esse direito, só para facilitar a vida deles, será que os senhores não podem fornecer o somatório no final do ano? Que é um documento oficial da FAPES, né? Porque senão as pessoas ficam voltando a cair em malha fina e tudo mais, porque o imposto de renda é vamos dizer assim, se não fosse, vamos dizer, exigente, o nome não seria imposto, né? É imposto justamente porque é imposto a todos nós, cidadãos, pagar aquilo. Então, eles têm uma propensão a sempre, não, tem uma coisa dissonante, vamos colocar em malha fina. Às vezes até o senhor fez uma fisioterapia, o senhor esqueceu de apresentar o recibo. E a sua fisioterapeuta corretamente apresentou que recebeu do senhor. Aí o senhor é chamado lá, por que o senhor não apresentou? Sei lá, perdi o recibo, né? Acontece. Me desorganizei, sei lá, mudei de apartamento, enfim. Então, eles têm aquela propensão a sempre serem muito exigentes, é natural, de quem tem o encargo de fazer a exação de um tributo, né? Mas, infelizmente, não daria, porque falta legitimidade processual, tá? Senhor Melvin. Se eu estou entendendo, se eu entendi, uma vez ganho essa ação, para as contribuições futuras, esse cálculo, esse desconto, não seria feito na fonte, mas sim quando você fizer a apuração anual. Seria isso? No final do ano? Porque, por exemplo, a ordinária... Desculpa, a ordinária... Sim, assim, o que o senhor quer saber é o seguinte, olha só, a ordinária é descontada,
da sua contribuição, não é isso? Do seu recebimento, não é isso? Isso, mensalmente. Mensalmente. E a extraordinária também é descontada do seu. Isso vai continuar sendo assim. A única diferença é que o senhor só podia, no final do ano, a FAP lhe dava o recibo, o comprovante de que ela descontou a ordinária, mas ela não dá nenhum comprovante de que ela descontou a extraordinária. Mas o senhor tem que pegar todos os contra-cheques e somar e botar, depois que o senhor ganha o processo, o senhor pode botar na sua declaração de imposto de renda isso. Tá certo? E guarda esses comprovantezinhos mensais, tá certo? É assim que é feito. O que nós estamos dizendo, que a gente vai pedir à FAPES, que pode ser que eles consigam atender, que tudo depende de sistemas, de informática e tudo mais, né? E decisões políticas também, de administração gerencial e tal da FAPES. Mas a gente acha que talvez eles possam fornecer uma declaração fechada do ano todo também da contribuição extraordinária, tá certo? Porque é verdade, eles receberam, né? Então, agora tem uma senhora, Maria Lúcia, que passou uma mensagem aqui dizendo no documento da FAPES, documento mensal, já consta isso, mês a mês, mas não consta da DIRF no final do ano, né? Tá certo? Isso. Aquela DIRFzinha não consta porque justamente não é dedutível. Mas aqueles que ganharam o processo, para eles é dedutível. Então, eu quero ver o que o senhor Melvin, que está há um tempo com a mão levantada, e depois o senhor Luiz Borges, né? Doutor Luiz Borges. Senhor Melvin, o senhor que Ok. Não, a minha dúvida é a seguinte: eu não tenho direito ao passado porque eu sempre usei PGBL para atingir os 12%. Então, no meu caso, só interessaria o daqui para frente. Aí eu tenho duas dúvidas. O meu custo seria R$3.000 só? E a outra dúvida, eu preciso mandar 5 anos de declaração de imposto de renda se eu não quero pleitear nada do passado? Se o senhor já tem certeza, senhor Melvin, eu vou conversar com o meu sócio depois, particularmente, e vou responder para o senhor por intermédio da doutora Marta Rocha, tá certo? O seu perfil, então, foge um pouco do perfil usual, né, dos assistidos. Se o senhor não tem certeza que o senhor já utilizou isso ao máximo, né, e se o senhor não vai aproveitar nada, temos que ver um tratamento um pouquinho diferenciado no seu caso, que nós não vamos ter êxito. O senhor vai ter êxito, mas nós não vamos ter êxito, tá certo? Vamos conseguir o êxito para o senhor, mas não vamos receber a remuneração, não é isso? Então a gente vai dar uma analisada no seu caso. Pode ser? Pode ser. E aí a minha outra dúvida tem relação com isso. Essa ação é só para associado da APA? Porque eu não sou. Essa ação foi... Aí o doutor Hamilton pode explicitar, né? Essa ação foi pensada para os associados da APA, foi conversado com a APA faz um meio de campo, né? Eu aí não sei o que o doutor Hamilton diria, né? Quer dizer... Olha, o que ficou acertado e conveniado com o escritório da doutora Tereza foi um acesso ao escritório com essa fixação de honorários. Evidentemente, a doutora Tereza tem outros clientes e pode remover essa ação para quem ela quiser, tá? Então, o que estaria garantido seria essa situação em relação a esses honorários. Agora, ela pode combinar o que ela achar adequado, porque não há exclusividade nesse convênio nosso, nem caberia, não cabe, tem o menor sentido, tá certo? Então, aí a doutora Tereza é que decide, o escritório dela que decide. Ok. Tá certo. A senhora Célia Regina está mandando um esclarecimento que o campo é o campo 7, informações complementares. Enfim. O doutor Luiz Borges gostaria de falar, então? Gostaria, sim. Primeiro, eu quero dizer que a Tereza é uma amiga de longa data e é uma pessoa extremamente ética e correta, e naturalmente que fica claro para todo mundo que a doutora Tereza está fazendo um favor à APA, tentando auxiliar da melhor forma possível os seus clientes. Mas todos os esclarecimentos que a doutora Tereza apresentou, elas se aplicam a qualquer outro advogado, a qualquer pessoa, em qualquer região do país.
Naturalmente, se a pessoa não é associada da APA, ou se não é sequer bancário, ou foi bancário, pode procurar um outro advogado, desde que tenha o caso de ter um fundo de pensão que tenha um pagamento extraordinário, e isso vai seguir as mesmas regras. A doutora Tereza Cristina está trabalhando aqui no sentido de nos ajudar, enquanto associados da APA, mas, naturalmente, qualquer outro advogado vai poder fazer as mesmas coisas que isso. Correto, doutora Cristina? Exatamente, doutor Bosch. Muito obrigada pela explicação, exatamente. Eu só não quero contrariar a APA, porque ficamos muito satisfeitos com o convite, estamos tentando fazer o nosso melhor possível, né? Mas, enfim, acho que sim, podemos analisar o caso do senhor Melvin isoladamente, não no contexto dos associados da APA, né? Sim. Eu, inclusive, agregaria, Tereza, em que o colega Melvin, entendeu? Ele está aqui na nossa live, que é da APA. Não sei porque ele entrou aí, entendeu? Melvin podia explicar aí para a gente. Não. Deixa. Eu recebi um convite, É muito próximo aí da gente. Eu sempre convido algumas pessoas que nos ajudam sempre nesse sentido. Eu só queria chamar a atenção quanto ao que o Luiz Carlos falou, que é o seguinte: o que você falou tem muita lógica, porque poderia ser pedido direto à Receita Federal que passasse a considerar essa contribuição extraordinária dentro dos 12%, o que evitaria custas processuais, desgastes da própria Receita Federal, etc. Mas isso é muito delicado, Luiz Carlos. Você imagina que isso é uma coisa que é discutida nas associações de associações. Então, nós temos aí dezenas de milhares de bancários do Banco do Brasil, dezenas de milhares de economiários da Caixa Econômica Federal, dezenas de milhares de petroleiros e pessoal também de outras associações menores. E a única conclusão que nós chegamos é que o caminho é político. Nós temos que ir ao Congresso e conseguir que, através do processo parlamentar, que seja reconhecido o direito e, então, instruída a Receita Federal para que possa fazer isso. Essa hipótese que você aventou de uma ação individual ou coletiva para que a gente pudesse conseguir que a Receita Federal fizesse isso espontaneamente, não é assim que funciona no mundo real. Nesse ano, agora, eles estão reduzindo, ou pelo menos prometem reduzir o ganho imobiliário, quer dizer, na venda de imóveis, se você usar o valor da venda do imóvel para abater um empréstimo que tenha sido solicitado para compra desse ou de outro imóvel. Mas isso é um processo que tem mais de 10 anos que está correndo e sendo negociado junto à Receita Federal. Então, embora o seu raciocínio seja cristalino e cartesiano, no mundo real não é assim. Veja que as centenas de milhares de participantes de fundos de pensão que têm pagamento de planos de equilíbrio, eles não conseguiram até hoje pressão suficiente para conseguir que a Receita fizesse aceitasse essa interpretação. Então, o seu raciocínio é muito correto, mas é um processo que vai levar ainda alguns anos para a gente conseguir. Parei. Aí eu acho que falou, está falado. Eu acho que é exatamente isso. Dona Sueli, eu estou com a sua decisão, que a senhora ganhou o processo, né? Agora, eu estou com a sua sentença. Eu posso mandar para a doutora Hamilton? Doutora Hamilton, o senhor manda para ela? Mando pelo senhor para o WhatsApp agorinha. Posso? Doutor Marcos, ele se desculpou, mas acontece que caiu a eletricidade, caiu a internet, caiu a luz, e está um temporal extraordinário. Então, ele ficou sem luz e pediu desculpas porque teve que se ausentar. Mas ele me mandou aqui a sua decisão, tá, dona Sueli? Tá bem? Eu mando para o doutor Hamilton, tá? Ok, obrigada. Eu aguardo. Obrigada. Pode mandar sim, Tereza. Pode ser para mim, não tem problema, não. Tá.
Então, eu não sei se algum dos senhores quer mais alguma pergunta. Infelizmente, é o tipo de situação que precisa fazer o processo, entendeu? Ninguém vai reconhecer automaticamente o direito, né? Precisa estar fazendo o processo. Tá bom? Tereza, teve uma pessoa que escreveu que a FAPES já informa quanto é a contribuição extraordinária. Realmente, ela já informa. O que não permite é que isso seja dedutível. Informado, cada um de nós vai ter esse valor facilmente olhando no informe de rendimentos. Ele só não será dedutível... Está informando anualmente? Tá. Ela informa anualmente qual é o valor, mas o fato dela informar não quer dizer que isso permita a dedução, a não ser que haja uma sentença transitada em julgado. Foi Maria Leda que falou, tá certo. Porque nós, por exemplo, a gente estava tendo que somar mês a mês, com base nos contra-cheques, né? Nós estávamos tendo que somar mês a mês. Eles mandavam os contra-cheques, a gente somava mês a mês. E que cada um tinha contribuído extraordinariamente, aí tinha o total, enfim. Mas se a FAP Esse ano nós recebemos, Tereza. Hein? Este ano nós recebemos em separado. Então melhor. Então isso é ótimo, né? Porque anteriormente a gente estava tendo que somar mês a mês. Mas, enfim, eu acho que é isso, né? Enfim, eu acho que enfim, o que a gente tinha para falar era isso, eu acho. Eu sou suspeita para falar, mas eu acho que é um processo interessante, quer dizer, né? Há pessoas de outras estatais, há algumas estatais que conseguiram escapar dessa necessidade de equacionamento, mas há outras que têm que fazer equacionamento. Então, e é muito oneroso para quem está sendo assistido, é oneroso, inclusive é até mais oneroso para quem está assistido do que para quem está na ativa, né? Há uma certa desproporção no volume de contribuição, né? Tá certo? Mas, enfim, isso não é o tema, né? Tá certo? Doutora Tereza, eu acredito que as dúvidas foram esclarecidas, como tem foi feita a gravação dessa live, a própria APA, a jornalista que trabalha com a APA, deve fazer uma edição para ficar compactado só a parte importante, e a gente deve disponibilizar no site da APA, tá certo? E aí para que eles quiserem rever e aí esclarecer mais alguma coisa. Acredito que a maior parte da dúvida já estar esclarecido. Só gostaria de agradecer a sua presença aqui e saber que podemos contar sempre com você dentro dessa parte legal aí para nos esclarecer e nos fazer exigir os nossos direitos, tá bom? Agradeço muito a sua colaboração e a sua presença. Obrigado aí. Eu que agradeço, fico honrada, obrigada. Reitero o pedido de desculpas à senhora Sueli Carneiro, mas ela vai ficar contente agora, que vai receber a decisão, né? Deus quiser. É isso, né? Tá obrigada. E fiquei muito honrada. Fiquei muito honrada. Tenho a agradecer. Tá bom. Fiquei muito honrada com o convite, acho que é um prazer, foi muito bom ter podido explicar, enfim, um pouco, né? Resumir um pouco a situação, né? Tá bom? Eu agradeço também a presença de todos os associados e também dos que não são associados e foram convidados, e que espero que tenham esclarecido e tenham se inteirado mais a respeito desse tema, particularmente o que foi levantado pelo Luiz Carlos. Eu soube já no passado que isso foi tentado administrativamente junto à Receita, e a Receita não se mexeu em nada, né? Então, eu acho que o único caminho que sobraria para ser uma decisão geral, eu acho que é aquele que o Borges apresentou, que é uma decisão legislativa. Porque se for esperar pela Receita mudar a regra lá, porque isso é uma decisão da Receita, não vamos chegar a lugar nenhum. Como também a decisão de descontar até 12%
também é uma norma da Receita, entendeu? E essa norma da Receita, pela jurisprudência que está vigorando atualmente, como apresentou a doutora Tereza, ela está sendo respeitada pela Justiça Federal, de que quem tem poder para fixar o limite é a Receita Federal. Por isso, a jurisprudência fixou essa exigência aí, de ser até 12%. Então, agradeço aí a todos e desejo boa tarde a todos aí. Obrigado, Tereza. Obrigada, um abraço.